Revisão da vida toda. Saiu no UOL, matéria principal. Moraes vota para liberar ações em julgamento da revisão da vida toda. Pessoal, eu tô sem a câmera aqui, então eu vou gravar pelo celular mesmo, tá bom? Mas o que importa é vocês receberem a informação. Eu tô aqui no escritório, sou eu mesmo, tá bom? Aqui, ó, caneca do professor Nakamura, tomando um cafezinho. Então, Moraes vota para liberar ações em julgamento da revisão da vida toda e a gente já vai ver essa notícia na íntegra. Vamos lá. Alexandre de Moraes muda entendimento sobre revisão da vida toda para liberar processos. Pessoal, é o seguinte, eu vou trazer então a notícia aqui e depois eu vou comentar, tá certo? Só pra gente colocar todo mundo no mesmo patamar de igualdade. Em plenário virtual, o STF retoma julgamento que deve colocar fim à correção. O STF retomou o julgamento da revisão da vida toda do INSS às 11 horas desta sexta-feira, dia 6 de junho de 2025, no plenário virtual. O ministro e relator Alexandre de Moraes foi o primeiro a apresentar seu voto no julgamento, que deve colocar fim à ação judicial que pede a inclusão do cálculo da aposentadoria de contribuições feitas em outras moedas antes do Plano Real. Em seu voto, Moraes acolheu os embargos de declaração e cancelou seu entendimento anterior, adotando um novo, dizendo que o artigo 3º da Lei 9.876 é constitucional. Decidiu como essa mudança vai valer na prática com a modulação de efeitos. Com isso, os processos que estavam parados sobre esse tema podem seguir normalmente. É mais ou menos isso, pessoal. Não é bem assim, mas vamos lá. Pelo menos está trazendo aqui como notícia principal aqui do UOL, né? Ele declarou as alegações da parte embargante como prejudicadas. Isso é verdade. Isso significa que as questões levantadas nos embargos perderam seu objeto ou relevância diante de um desenvolvimento posterior no próprio STF. O ministro se refere ao julgamento de duas ADIs, ações diretas de inconstitucionalidade, que ao serem analisadas pelos ministros em março de 2024, deixa eu colocar maior para vocês, pessoal. Aqui, ó, derrubaram a possibilidade de revisão aprovada na Corte em 2022. O resultado dessas ADIs foi a declaração de constitucionalidade do artigo 3º da Lei 9.876. Quando fala artigo 3º, quer dizer a regra de julho de 94 para frente, tá bom? Essa lei de 99 introduziu a regra de transição para o cálculo dos benefícios previdenciários e é considerada cogente, de aplicação obrigatória, que não permite exceções. Com isso, o segurado do INSS que se enquadra nessa regra não pode optar pela regra definitiva, que é 80% das maiores contribuições de todo o período contributivo, mesmo que lhe fosse mais favorável. O voto de Moraes também incorporou a modulação dos efeitos da decisão tomada nas ADIs, que estabeleceu que os aposentados que já haviam recebido valores decorrentes da revisão da vida toda não precisarão devolvê-los ao INSS e isentou todos os segurados que ainda não tinham processos em andamento de pagar despesas com honorários sucumbenciais, que seria pagar o advogado do INSS, custas e perícias contábeis. Vamos continuar aqui. O julgamento do tema 1102, o processo que deu origem ao debate sobre a revisão da vida toda no Supremo, prossegue no plenário virtual. Nesse formato de julgamento, os ministros têm até 11h59 da noite do dia 13 de junho para depositarem seus votos a qualquer momento. E não há debates. Essa modalidade permite que os ministros registrem suas decisões de forma eletrônica. Presta atenção nessa parte. Os ministros, no entanto, ainda podem solicitar vista, o que concede mais prazo para analisar o processo, ou pedir destaque, que leva a ação para julgamento no plenário físico, onde há debates orais. Contudo, o pedido de destaque é considerado improvável por especialistas, visto que essa solicitação já havia sido feita pelo ministro Alexandre de Moraes anteriormente, resultando no desmarcar de um julgamento presencial. Já vou falar sobre isso no finalzinho, tá, pessoal? Só vamos terminar aqui a matéria. A revisão da vida toda é uma ação judicial, buscava incluir as contribuições feitas antes de julho de 94 em outras moedas, foi aprovada pelo STF em 2022, a tese foi derrubada em março de 2024, o tribunal por 7 votos a 4 declarou sua inconstitucionalidade, isso não é verdade. Tudo bem, você falar que ela foi derrubada, mas não é que o STF declarou a inconstitucionalidade da revisão da vida toda, pessoal, não foi isso, mas tudo bem, tá?
A maior parte aqui realmente está coerente, só alguns termos técnicos que não estão sendo usados da forma correta, mas não é que a reportagem esteja faltando com a verdade, não é isso. É só alguns termos técnicos aí que não estão bem empregados, tá bom? Vamos continuar. A expectativa é que o julgamento atual se concentre na modulação dos efeitos, mantendo a regra de quem já recebeu os valores não precisará devolvê-los ao INSS, mas sem reverter essa decisão de mérito. E beleza, né? Ó, aqui, ó, a mais lida. INSS negou irregularidade, Ministério Público Federal arquivou denúncia sobre fraude da CONTAG em 2022, né? Mas aí depois a gente viu a história se desenrolando aí do desconto indevido. Muito bem. Então, o que a gente tem aqui, pessoal? Primeiro, o UOL, né, tratando da revisão da vida toda na sua página principal. Isso mostra a importância que o UOL e a Folha de São Paulo sempre deram para essa causa dos aposentados, inclusive sempre trazendo artigos do Dr. Rômulo Saraiva. Então, meus parabéns aqui, porque eles realmente fizeram uma cobertura, né, trouxeram os fatos. Agora, teve alguns errinhos técnicos ali, mas, assim, normal, nada demais. Eles trouxeram o que aconteceu. Que a revisão da vida toda foi aprovada em dezembro de 2022, e o que eu acho que faltou falar aqui na reportagem, que o STF só mudou de ideia por causa da mudança de composição dos ministros, né? Então, os 11 ministros que aprovaram a revisão da vida toda não são os mesmos 11 ministros que estão votando a revisão da vida toda hoje. Tivemos a aposentadoria da Rosa Weber, do Ricardo Lewandowski e do Marco Aurélio. Tá, acho que só faltou esse detalhe, de resto, né? Agora, sobre o Alexandre de Moraes e sobre o julgamento. Será que o Alexandre de Moraes, então, realmente mudou de ideia? Pessoal, nós vimos com muita preocupação a mudança de entendimento do Alexandre de Moraes há um mês, mais ou menos. Ele sempre julgou as reclamações constitucionais de forma favorável para os aposentados, né? Reclamação constitucional sendo aquela ferramenta que você pode usar para preservar a autoridade da decisão do STF. Ou seja, se tem um juiz julgando contra a revisão da vida toda e o STF foi favorável, tinha ordem de suspensão dos processos, você poderia utilizar essa reclamação constitucional. Agora, o ministro Alexandre de Moraes tirou a suspensão dos processos, então os processos vão voltar a andar, mas ele não votou pela modulação de efeitos para garantir o direito de quem já tivesse entrado com a ação. E o que me chama a atenção é que o voto da ministra Rosa Weber simplesmente desapareceu do sistema do STF. O site do STF não está mostrando o voto da ministra Rosa Weber. Eu acho que aí já vai ter uma questão de ordem que deverá ser apresentada. Eu acho que o julgamento vai ser suspenso novamente por causa dessa questão de ordem, que deve ser apresentada para mostrar que o voto da ministra Rosa Weber está válido. Ela antecipou o voto dela, o próprio STF já decidiu que quando o ministro se aposenta, o próprio STF já decidiu que quando o ministro se aposenta, o voto é mantido, né, mesmo em pedido de destaque, porque assim, pedido de destaque, via de regra, ele zera os votos já proferidos no plenário virtual, né, via de regra. Só que aí, se o STF já decidiu que voto de ministro aposentado é mantido, mesmo em pedido de destaque, então teria que ter o voto da Rosa Weber. Quando começou esse julgamento do plenário virtual do tema 1102, não estou falando das ADIs, estou falando do tema 1102, o Fachin e o André Mendonça seguiram o voto da Rosa Weber, né? Então, assim, eles julgaram a favor do direito dos aposentados, só limitaram os atrasados desde 2019, o que não é o ideal, mas, poxa, vamos falar a verdade, né, pessoal? Já seria muito bom. Então, estou atualizando aqui, realmente ainda só tem o voto... Ó, atualizando, pessoal, 6/6... Aqui, ó, só tem o voto do ministro Alexandre de Moraes ainda, mas no último julgamento, antes do pedido de destaque, ó, né, acolho em parte e tal,
né? Teve voto da ministra Rosa Weber, ó, e Edson Fachin. E Carmen Lúcia. Não foi o André Mendonça, não. O André Mendonça nem tinha votado ainda. Então, Edson Fachin e a Carmen Lúcia tinham acompanhado o voto da ministra Rosa Weber, né? E o voto anterior do ministro Alexandre de Moraes sendo favorável para os aposentados, mas aqui, ó, quer ver? Quando você entra... Ai, fechei a janela. Deixa eu abrir de novo, ó. Se você até quiser procurar comigo, tema 1102 do STF. Você vai aqui no primeiro link, ó. Você vai entrar no número do recurso extraordinário, né? Você vai clicar aqui em sessão virtual. E mesmo quando você clica no voto do Moraes, mas no voto da sessão de novembro de 2023, ó, aí já vai constar o novo voto. Eu não sei se eles fazem isso para as pessoas esquecerem que o ministro Alexandre de Moraes tinha votado de forma diferente antes, não sei realmente qual que é o intuito disso, mas eles apagam os votos anteriores, né? Só que a gente já tinha deixado salvo aqui os votos anteriores, inclusive em vídeos, né? Mostrando aí nos vídeos tudo que já havia acontecido. O que me chama a atenção? A mudança do Moraes, que tanto criticava os efeitos infringentes dos embargos, né? Que é o poder de mudar o mérito, e agora ele mesmo aplica os efeitos infringentes. A segunda questão é o voto da ministra Rosa Weber, que não está constando aqui no site do STF. Né? Ele consta, ó, só quando começou o julgamento do dia 24 de 11 de 2023, mas no julgamento de agora, ó, do dia 6/6, ó, não tá o voto da ministra Rosa Weber, pessoal. Isso me causa muita estranheza e preocupação. Então, eu acredito que uma questão de ordem deve ser apresentada, o julgamento será suspenso por causa disso. E os aposentados estão perguntando, né, nos comentários, eu estou vendo aqui, se alguém pode pedir vista ou pode pedir destaque. Pode, pessoal. Poder pode, né, do significado de possibilidade, pode. Agora, é provável? Aí, só se o Edson Fachin, a Carmen Lúcia ou o André Mendonça pedirem vista ou destaque. Qual que é a diferença de vista ou destaque nesse momento aqui? Nesse momento, vista é para... o ministro ele diz que vai ver o processo melhor, mas vai voltar no plenário virtual. Já o destaque vai retirar, vai zerar os votos, vai retirar do plenário virtual e vai trazer para o plenário físico. Nesse sentido, um pedido de destaque seria melhor, mas um pedido de vista já seria muito bom, pelo menos para a gente poder esperar o Edson Fachin tomar posse como presidente do STF. Porque aqui a gente já não está mais julgando as ADIs, aqui é a revisão da vida toda, propriamente dita, sendo afetada e prejudicada pelas ADIs. Como eu sei que vocês querem lives bem curtas, tenho várias explicações, mas eu vou deixar para trazer nos próximos dias, até porque a gente tem que aguardar os votos dos outros ministros e se vai ser apresentada alguma questão de ordem em relação ao voto da ministra aposentada Rosa Weber, tá bom? Que Deus te abençoe grandemente, obrigado por estar aqui e até a próxima.